Vamos rever as equações de Euler para um corpo rígido, no caso genérico em que há torques presentes. Então vamos dar uma olhada aqui nas equações de Euler e depois aplicar a rotação livre. As equações de Euler são obtidas a partir da equação que relaciona a taxa de variação temporal do momento angular e o torque. A relação é esta aqui. Eu vou escrever para destacar, que é relativamente a um referencial inercial. E tanto o momento angular quanto o torque devem estar referidos ou a um ponto fixo nesse referencial inercial ou ao centro de massa do corpo rígido. Nós sabemos que o vetor momento angular está relacionado com o vetor velocidade angular pelo tensor de inércia, né? L igual a I ômega, onde essa equação deve ser entendida se nós usarmos componentes como a matriz coluna formada pelas componentes de L é o produto da matriz formada pelos elementos do tensor de inércia multiplicado pela matriz coluna formada pelas componentes do vetor ômega. Tá bom? Agora, há um inconveniente no uso desta equação relativamente ao referencial inercial externo. Então a situação aqui é a seguinte, né? Há um referencial externo, sigma, e o corpo está em rotação e há um referencial fixo no corpo, sigma linha. Se nós decompusermos L ômega ao longo dos eixos do sistema inercial, esse I também representará, será a matriz formada pelas componentes do tensor de inércia, também relativas a esses eixos associados ao referencial inercial. Mas quando nós formos tomar a derivada desse produto em relação ao tempo, nós temos que levar em conta que este tensor de inércia, do ponto de vista do referencial inercial sigma, varia com o tempo. Porque o corpo está em movimento, então a orientação do corpo relativamente a esses eixos fixos no espaço está mudando o tempo todo. Então esse bicho aqui, ó, está mudando com o tempo também. Mas observem, se nós usarmos eixos 1, 2, 3 fixos no corpo, o tensor de inércia desse corpo relativamente a esses eixos fixos no corpo é constante. E, em particular, se nós usarmos eixos principais de inércia, né, vai ser um tensor ou matriz diagonal. Mas o que importa é que, o mais importante aqui no momento, antes do uso de eixos principais de inércia, é a observação de que, se essa equação for reescrita em termos do referencial girante que acompanha a rotação do corpo, agora nós vamos ter uma equação também como essa, mas agora as componentes desse tensor serão constantes. Tá bom? Então, por isso é que é conveniente escrever essa taxa de variação temporal do momento angular em termos da taxa de variação angular vista do referencial girante. Nós sabemos como fazer isso, porque em geral vale essa equação aqui, ó, dl dt sigma ou inercial é igual a
dl dt sigma linha, ou referente ao sistema de eixos fixos no corpo, mais ômega vezes L. Isso vale para qualquer vetor, em particular vale para o vetor L. Então vamos reescrever a equação que diz que a taxa de variação do momento angular é igual ao torque, em termos da derivada, ou da taxa de variação desse momento angular, relativa ao referencial fixo no corpo. Com isso, nós ficamos com o seguinte: dl dt sigma linha mais ômega vezes L igual ao torque. Agora sim, além de ter reescrito a equação em termos de eixos fixos no corpo, vamos escolher esses eixos fixos como eixos principais de inércia. Tá? Então, escolhamos os eixos de sigma linha como eixos principais de inércia. Isso quer dizer que L1 é igual a I1 ômega 1 e assim por diante. Onde I1, I2 e 3 são constantes. E agora, se nós considerarmos a componente número 1 desta equação, ou seja, componente ao longo do eixo principal de inércia 1 fixo no corpo. Então estamos decompondo essa equação vetorial ao longo dos eixos do sistema girante, que gira junto com o corpo. Então nós vamos ficar com I1 ômega 1 ponto mais a componente na direção 1 desse produto vetorial, igual a N1. Mas a componente 1 desse produto vetorial é ômega 2 L3 menos ômega 3 L2. Os componentes vão sendo obtidas fazendo permutações cíclicas dos índices, igual a N1. Ou ainda I1 ômega 1 ponto. Ó, como L2 é I2, ômega 2, e L3 é I3, ômega 3, isso aqui pode ser escrito como menos I2 menos I3, ômega 2, ômega 3, igual a N1. As outras equações são obtidas dessa permutando ciclicamente os índices. Permutando ciclicamente os índices, nós chegamos às outras equações, que são I2 ômega 2 ponto. Estas são as célebres equações de Euler para um corpo rígido. É bom lembrar que essas componentes de ômega e essas componentes do torque são ao longo de eixos
fixos no corpo, que está em rotação relativamente ao referencial inercial sigma. Estas equações, vocês veem que são equações diferenciais acopladas e não lineares. Equações diferenciais para as componentes do vetor velocidade angular. Embora sejam equações diferenciais de primeira ordem, no tempo, são equações não lineares, porque envolvem esses produtos das componentes. Então, é um sistema de equações não lineares acopladas. Mesmo quando o torque é zero, tá bom? Estas equações são equações consideravelmente complicadas de se resolver. Quando o torque é zero, é possível expressar a solução desse sistema de equações em torno das chamadas funções elípticas de Jacobi. Se conhece uma solução exata, mas é em termos de funções que não se usa tão frequentemente nos problemas de física, mas são funções muito bem estudadas, são as chamadas funções elípticas de Jacobi.